O risco de problemas relacionados ao clima se concretizou de maneira inédita no setor financeiro em 2024. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, o número de instituições que sentiram algum impacto em decorrência do clima mais que dobrou em relação ao ano anterior, chegando a 44% do total. O patamar havia ficado em 17% em 2023 e 16% no levantamento inicial de 2022. Os números do ano passado foram impulsionados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no Sudeste. Então vamos falar aqui com o meteorologista do canal Rural, Arthur Miller. Eu já aproveito para chamar também para o assunto o Miguel Daoud. Então dou boa tarde aqui aos dois e pergunto primeiro ali para o Arthur o seguinte: é uma agenda, né, que tende a se agravar, né, Arthur? Como é que faz? Tem sim, Priscila. Obrigado, uma boa tarde para o Daoud também, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Bem, gente, vai continuar com esse problema a longo prazo, né? Isso já vem sendo dito, né, desde quando a gente teve os relatórios de IPCC. E nada como um tempo para a gente saber o que é verdade e o que não é, né? Então, muito também se não se levou a sério o próprio Acordo de Paris, que quando momentaneamente passamos de 1,5, teve gente falando, é só o El Niño, é alguns meses, estamos se encaminhando para o segundo ano consecutivo. Claro, olhando a longo prazo, esses problemas, alguns anos vão ser piores e outros nem tanto, porque né, tem os ciclos naturais da Terra e pode ter um ano aí com uma safra boa, sem problemas, e no outro ano os problemas voltarem de uma forma mais grave. Mas olhando a longo prazo, não tem jeito, Priscila, o aquecimento continua, porque a gente continua não diminuindo as emissões, cada ano aumenta mais, e a gente vê, né, nos dados e na estatística que as coisas estão piorando. Então, a ciência se trata disso, a gente olha para o futuro, e quando a gente olha para o futuro, a gente olha para o passado. Então, as pessoas que negavam, né, falavam que o planeta estava resfriando há 30 anos atrás, estamos vendo aí que nos últimos 20 anos a gente bateu recordes de temperatura, sim, com ciclos de resfriamento da Terra. Adorei o que você falou, viu, Arthur? Nada como o tempo para saber o que é verdade e o que não é. Até porque as previsões a gente pode validar lá no futuro, não é? A gente dá agora e depois valida, foi avisado, foi dito. Agora eu te pergunto aqui, Daoud, se os seguros eles vivem aí das estatísticas, eles precisam de muitos dados, né? Vai ficar cada vez mais difícil assegurar todos esses danos, porque fato é, como o Arthur está dizendo, que essas intempéries estão aumentando ano após ano. E como é que fica, Daoud? Quero sua opinião. Bom, Priscila, esse assunto, boa tarde a você, boa tarde ao meu amigo Arthur, cientista, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, Priscila, essa análise ela é muito interessante. Eu vou me permitir aqui fazer rapidamente uma análise da questão do seguro e a questão dos bancos, né? A questão do seguro, você projeta, né, você calcula o custo do seguro pela estatística passada. Aí você projeta o futuro com base nessa estatística. Só que, no caso do Brasil, vou me focar aqui, o seguro nosso, ele não é suficiente para nada, né? Por quê? Porque nós não temos um fundo financeiro que deveria ser constituído em decorrência de um tempo em que as pessoas fazem seguro, né, que seriam as reservas técnicas, e esses fundos fariam face a esses eventos, né? Evidentemente que o seguro tem um mecanismo, né? Você faz o seguro, aí a seguradora faz o cosseguro, que distribui com outras seguradoras esse risco, e se o valor for muito grande, é feita a retrocessão, ou seja, tem um órgão, uma resseguradora, que acaba assumindo esses riscos e diluindo, evitando para que o sistema não pague, né? Mas no caso do Brasil, se você for fazer um seguro diante desses princípios, Priscila, você não faz, porque aí o custo é muito alto, porque esse fundo que faz face a isso, ele praticamente não existe. Daí a reivindicação de se criar um fundo de catástrofe que, se somado com este fundo, né, que seria constituído estatisticamente com o modelo atuarial, ele então daria cobertura. Mas isso esquece, né? Nós não temos condições de fazer isso. Então vai ficar cada vez mais difícil. A questão dos bancos, os bancos ainda têm um mecanismo de se proteger, que é exatamente você imputir na taxa de juros a inadimplência decorrente dessas coisas. Então, de eventos climáticos. Então, hoje, se você for pegar um empréstimo para uma lavoura,
você vai pagar o custo do dinheiro muito mais caro em decorrência exatamente dos extremos climáticos. Posto a questão do banco e do seguro, eu agora vou aqui fazer uma pergunta para o meu amigo Arthur. Arthur, a gente conversa muito, né? Quase todo dia eu e o Arthur conversamos, porque exatamente a estratégia financeira de qualquer projeto, de qualquer investimento, evidentemente que ela depende do crédito, né? Depende, perdão, do clima. E o Arthur sempre me orienta, ele já me falava lá atrás, Daúde, o café vai subir. E o café subiu. Aí ele falou, olha, essa safra, a colheita vai ser boa. E foi boa. Olha, o milho vai subir de preço. Então, nós juntamos, né, a estratégia do clima e a estratégia financeira, e aí nós tiramos a subjetividade dessas análises, deixando-as mais objetiva para evitar que tudo isso aconteça. Então, a área financeira tem que estar muito ligada à meteorologia, mas tem que ser meteorologista como o Arthur, que é um cara que estuda, né, a ciência, ele tem uma visão muito prospectiva do clima. E aí você junta a área financeira com o clima, aí você consegue tirar um pouco dos riscos, não estou dizendo que você não vai tirar tudo. E aí, no seu planejamento, você faz a sua adequação para a questão climática. Pela experiência que eu tenho com o Arthur, esse tipo de comportamento tem dado muito certo. Não é isso, Arthur? Falei demais. Isso aí, é como a gente sempre fala, né, Arthur? O clima pauta o mercado e a gente está com um time muito forte aqui. Exatamente. O Daúde ele foi cirúrgico, né? Que tem que fazer como o Daúde fez, né? Tem que consultar um meteorologista, porque um dos grandes problemas desse entrolho é que muitas vezes, né, muita gente fala de clima e tudo, e não é uma pessoa capacitada em ciências atmosféricas, por exemplo, porque muita gente, eu falo isso porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Priscila? Muita gente ainda acha que a meteorologia só vinha aqui, olhar um mapinha e tá tudo certo. Não, os modelos eles divergem, e aí até eu brinco, né, Daúde, que o meteorologista ele é um médico. Eu digo para você, você pega um exame e você leva para 10 médicos diferentes, cada um vai ter uma análise. Então, o que eu quero dizer com isso? O mapa não diz tudo. E aí vai dar a expertise de cada um, né, em cada área, para trazer o melhor norte que eu falo para o produtor, né? A gente nunca vai ser 100% assertivo, até porque a gente lida com outro problema, que é a falta de investimento. A gente precisa de dados meteorológicos, porque senão o modelo não funciona. E aí é onde eu pego no pé, né, que a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, está dentro do mapa, né, do setor agropecuário, e para mim não tem cabimento, quando a gente olha para Mato Grosso, tem só 8 estações meteorológicas num estado grandioso que é aquele. Daí eu pergunto, Daúde, se eu pegar uma estação meteorológica aqui medindo temperatura, pressão e umidade, será que a mesma pressão, temperatura e umidade é daqui 100 quilômetros? Não é, então passa por toda essa reeducação, todo o investimento. E você veja, os Estados Unidos é o único país do mundo que tem cobertura de radar em todo o seu território, e mesmo assim, com canais 24 horas em relação a tornados, ainda tem gente morrendo. Então, para você ver que o quanto que a gente precisa evoluir nesse sentido, sabendo, né, agora, digamos assim, batendo aí vamos dizer que a água está batendo na coxa do pessoal do financeiro, a gente começa a ter mais investimento nesse Para não setor. falar em outro lugar, né, que a gente está ao vivo, né, Daúde? Porque é importante. Eu vou ver aqui o que eu disse. Quer ver? A frase é a seguinte: clima extremo bate a porta dos bancos. Prejuízos financeiros disparam e acende alerta no setor. É isso, Daúde. A água bater no traseiro, viu, Arthur? Isso, Daúde deixou melhor aqui. Ele traduziu sempre de uma forma melhor aqui para o nosso público. Daúde, você quer fazer uma análise final? Eu vou seguir depois com o Arthur, com a previsão do tempo aqui para o Brasil, mas agradeço muito sua participação nesse tema que eu sei que você sempre achou muito importante. Afinal de contas, previsão também teve sempre um meteorologista no pé do ouvido. Priscila, é só o que eu quero fazer. Quando eu comecei no Canal Rural, há mais de 2 décadas, eu falava, mas que tanto dá clima? Que tanto dá clima? Se a coisa é financeira. E hoje, depois você convivendo no mercado financeiro, você sabe que os grandes bancos, né, esses bancos de investimentos global, que são bancos muito fortes, eles têm um departamento para ver meteorologia, para ver terremoto. Por quê? Porque o dinheiro que está sendo gerido tem risco, não é só da inadimplência, é de eventos climáticos. E quanto mais a gente está
vivendo esses eventos extremos, mais você tem que se aperfeiçoar na adequação dos seus investimentos. Eu às vezes, converso muito com os produtores, né? E eu vejo o produtor, não, mas o ano passado fiz isso, fiz aquilo. E deu certo, mas não é todo ano que vai acontecer a mesma coisa. Agora, para encerrar, essa questão que o Arthur disse, a questão do Mato Grosso. Né? Você sabe que no Mato Grosso você tem uma cidade, né, ali perto de Brasília, que é muito intensa em hortifrutis, ela tem um clima e a menos de 60 quilômetros tem outra cidade que tem outro clima. Com um radar só, você não consegue cobrir tudo isso. Como é que você cobre? Com a experiência, porque o Canal Rural, o Arthur ali, ele desenvolve um trabalho de prospecção do clima que, sem dúvida nenhuma, ajuda o produtor rural. É isso aí. Obrigada, viu, Daudi, pela sua participação. Seguimos aqui na previsão do tempo e até uma próxima. Até uma próxima a você, Priscila, ao Arthur. E um abraço. Vamos seguir então, Arthur, porque a gente tinha aquela frente fria que avançou aqui pelo Sudeste. Agora está previsto, então, que para sexta-feira tem já uma chuva aqui na faixa leste, a temperatura vai cair depois desse veranico mais intenso, né? Então, queria que você passasse um panorama para a gente, porque assim que passa essa frente fria, você já me contou que tem outro sistema chegando no Rio Grande do Sul domingo, é isso? Exatamente, Priscila. Como a gente pode ver aqui nas imagens de satélite, temos aí temporais agora em Santa Catarina, Paraná e na faixa do litoral de São Paulo, ou seja, é dessa frente fria. Final de semana, outra frente fria avança, trazendo temporais novamente para a região sul e na retaguarda vai subir aí ar frio não só para o sul, como parte do centro-sul do país. Quando a gente olha para os próximos 5 dias, aquela chuva no sul do Rio Grande do Sul deve começar a ocorrer a partir de sábado. Até lá, o tempo fica ensolarado. Porém, a chuva que avança para o Paraná, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, essa frente fria que é mais costeira, traz aquela chuva ali mais para o final da tarde, uma garoa, um chuvisco, não é chuva volumosa. Enquanto isso, chuva de bom volume, somente lá em Roraima, norte do Amazonas, devido a zona de convergência intertropical AZCIT. Aí a grande mudança vem para a próxima semana, porque aquela frente fria que vai avançar no final de semana leva a chuva para Mato Grosso do Sul, até de forma mal distribuída para o interior de São Paulo, Minas e Mato Grosso. Ótima notícia para ajudar a elevar principalmente a umidade relativa do ar e evitar, né, que a gente tenha a condição mais ressecada, porque daqui para frente a gente sabe que é o período seco e as condições para focos de incêndio devem ser intensificadas, porque a gente vai continuar com temperatura acima da média, apesar de ter o avanço de um ar mais frio. Quando a gente olha até para o centro-oeste, boa chuva, principalmente no oeste de Mato Grosso, áreas de fronteira com a Bolívia, com pelo menos 80 milímetros em 5 dias. Na retaguarda do sistema, ar frio subindo, então a partir aí já do final de semana, risco de geada em áreas ali do sul do Rio Grande do Sul, de fronteira com o Uruguai, e o ar frio vai permanecer nos próximos 5 dias no sudeste. Aí sim, quando a gente começa a olhar para a virada do mês, vem as grandes mudanças. Então, já destacando que no sul, risco de geada em áreas de baixada do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o termômetro pode negativar na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense e, consequentemente, esse ar frio sobe, derrubando as temperaturas no Paraná, Mato Grosso do Sul e também na região sudeste, Priscila. Tá certo. Vamos então para as próximas 24 horas. A gente dá também um destaque aí nas principais regiões. Aí destacar, né, principalmente o centro-oeste e sudeste, o tempo segue ensolarado, lembrando que hoje tem temporais aí no Rio Grande do Sul, sul do Paraná, e claro, céu azul Brasil, tanto no centro-oeste quanto na região sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul. Frente fria passou, estão indo lá para a capital gaúcha, Porto Alegre, o produtor pode aproveitar as ofertas da Azul para fazer um bate-volta, aproveitar de hoje e amanhã para fazer bons negócios e visitar a capital gaúcha, porque ó, frente fria avançando no final de semana, levando chuva e temporais para a região, mas entre hoje e amanhã dá para dar um pulinho lá no Rio Grande do Sul, Priscila.